como canal de bênção, meu Pai, transmitindo a Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, nesta noite. Seja conosco, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um pendão real vos entregou, ó Rei, a vós, soldados seus. Corajoso, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Convido a amada igreja para ficarmos em pé nesta noite para lermos a santa, bendita, gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Vamos ler nesta noite vários versículos para a honra e para a glória do Senhor Deus. Amém? Quantos encontraram, diga amém. Livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 9. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta dizendo: Escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho de homem, com vestes
talares e cingido a altura do peito com um cinto de ouro. E a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz era como a voz de som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que vocês viu e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, enquanto as 7 candelabros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus. Ó Deus maravilhoso, nesta noite foi lida a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, aqui está a Tua igreja que nesta noite veio à Tua casa para Te adorar na beleza da Tua santidade, Deus. Ó Deus, os Teus filhos, Senhor, de forma especial, aqueles que irão louvar, aqueles que irão fazer uso da Tua palavra, Senhor. Deus, neste momento eu peço uma bênção especial, Senhor, sobre cada departamento da Tua igreja, Senhor. Departamento de criança, jovens, adolescente, círculo de oração, Senhor, cada um deles, Senhor Deus. Que Tu venha cada dia mais, Senhor, nos usar, Senhor. Venha cada dia mais nos dar força para fazermos a Tua obra aqui nesta terra. Ó Deus eterno, venha abençoar de forma especial todos aqueles que estão neste momento doente, papai, enfermos, que Tu venha visitar, que Tu venha curar, Senhor, derramando a Tua mão, Senhor, poderosa sobre cada um deles, Senhor, que o Senhor, como os médicos do médico, possa visitar neste momento, trazendo a cura e a restauração, Senhor. Ó Deus, sara esta terra, sara este país, cujo Deus Tu ainda é o Senhor. É o que nós Te pedimos e Te rogamos, em nome de Jesus. Ele Te conhece muito bem, conhece seus segredos, seus temores, sabe o que se passa com você, conhece sua angústia e suas dores, Ele sabe do teu dia a dia. Se guarda e você não quer entender, você não diz ao menos obrigado, mas sabe Ele se importa com você. Ele chora quando você chora, vê suas dores, seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, vê suas dores, seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Quantas vezes Ele te livrou e você pensou ser uma casa, uma coincidência e nem ligou, e nem se apercebeu, fez pouco caso. Seu amor é grande por você, suas mãos estão bem estendidas, quer te dar amor, te dar perdão. Entregue a Ele agora a sua vida. Ele chora quando você chora, sente suas dores, seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente suas dores, seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Jesus, por amor
fez tudo por você. Jesus, Jesus, por amor fez tudo por você. As horas passam, mas o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus em breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus em breve vem. E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu, esse não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus em breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus em breve vem. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus em breve vem. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Estaria ministrando, como avisei no domingo, o evangelista irmão Herbert, porém não está bem de saúde, pediu a escusa nessa noite e ficará para uma outra oportunidade, querendo Deus. Oremos por ele, para que Deus dê saúde completa, junto com a sua esposa e famílias, né? Eu quero, nesta noite, que os irmãos abram vossas Bíblias em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem que nesse próximo domingo nós vamos começar um novo trimestre das Escrituras Sagradas. Vê se tem uma lição bíblica bem dentro dessa Bíblia, irmãos. Glória a Deus. E estaremos estudando sobre o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Serão 3 lições aí de muito aprendizado para a nossa vida espiritual. Tem aqui, tem uma Bíblia nova. E o tema da lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. É o tema da lição de adultos. E a capa da lição tem tudo a ver com os tempos do apóstolo Paulo. Aqui tem uma pena, como se escrevia na época as cartas, dessa forma, e tem também os livros, as cartas. Os irmãos sabem que Paulo, depois de Cristo, é o principal no cristianismo. Ele é tão importante que ele escreveu mais ou menos a metade do Novo Testamento. Eu digo mais ou menos porque são 27 livros, ele escreveu 13 e possivelmente escreveu aos Hebreus.
o escritor, a carta aos Hebreus, estava tão avexado para entregar o recado de Deus que esqueceu de colocar o nome dele lá nas iniciais do livro. Alguém disse que foi Paulo, são apenas suposições. Então, ele escreveu mais ou menos a metade do Novo Testamento. E ele é muito importante, uma figura muito importante no seio da Igreja de Cristo. Depois da sua conversão, e a gente tem que louvar a Deus pela vida dele, porque através de Paulo, o Evangelho que chegou aos gentios, os irmãos sabem que aos olhos divinos existe apenas 3 classes de povos, e o próprio Paulo falou isso muito bem em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31, 32, mais ou menos por ali, que existe os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Então, aos olhos de Deus, e para os judeus também, existe o judeu, que é aquele do judaísmo, existe os gentios, é todo aquele que não é judeu. Por que gentios? Gentios, os judeus consideravam gentios, aqueles que não são judeus, porque para eles era uma gentalha, era gente da ralé, era um Zé Povinho, aí ele chamava gentios, certo? Nós éramos gentios de pensamento, disse o apóstolo Paulo, mas graças a Deus que hoje nos tornamos igreja, aleluia, nós não somos mais gentios, nós somos agora igreja de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E para entrar no céu, tem que se tornar povo de Deus. E Paulo foi o responsável, apesar de quem primeiro pregou o evangelho para os gentios foi o apóstolo Pedro. Pedro pregou tanto para os judeus da sua época, como para os gentios também. Na casa de Cornélio, ele começou a pregar para os gentios. Mas o apóstolo Paulo foi fundamental na expansão do evangelho. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Deus escolheu Paulo para ser um vaso, como um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos reis. Entenda bem os irmãos, vamos ficar só com os gentios. E o evangelho se expandiu no mundo antigo, na Europa, na Ásia, depois atravessou o oceano, veio para os Estados Unidos da América e, graças a Deus, chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil em 1911, em Belém do Pará, e daí se expandiu a todos os estados. Em 1922 chegou no Maranhão e em 1944 chegou na cidade de Caxias. E aqui tem uma igreja que é comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Levante a mão, dê glória a Deus por isso. O responsável por tudo isso, meus irmãos, o principal responsável foi Paulo. Então nós vamos estudar a partir de domingo, lição de número 1, vamos ver logo o mundo do apóstolo Paulo. Qual era o mundo do apóstolo Paulo? Era o mesmo mundo de Cristo. Paulo, ele era contemporâneo de Cristo. Jesus, é curioso que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso aí, a gente sabe que ele é eterno, um atributo que ele tem é eternidade. Mas se a gente for olhar para o calendário gregoriano, a gente vê, irmãos, que Jesus, ele nasceu no ano 4 depois de Cristo. Ele nasceu depois de Cristo, no ano 4. Glória a Deus. Quando o calendário foi cogitado, Jesus já tinha mais ou menos 4, 5 anos de idade. Aí depois veio, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele nasceu antes de Cristo, melhor dizendo. E deu continuidade. Não é isso? Então, eu comparo aqui de forma bem rude, né? Ele é do Antigo Testamento, sempre foi, era mesmo ontem.
mas ele é do Novo Testamento também, e ele é eternamente. Quem pode louvar o nome desse Jesus, diga glória a Deus. Meus irmãos, mas eu quero fazer um introito da vida de Paulo nesta noite, que vai muito nos ajudar a darmos continuidade aos estudos que começaremos domingo, no maior seminário que nós temos, que é a Escola Bíblica Dominical. Eu quero falar aqui no capítulo de número 9. Eu vou falar de forma bem sucinta, bem rápida. Eu quero falar aos amados irmãos de forma, apenas um panorama, de forma geral, sobre a transformação que Deus opera no homem. Falando da vida de Paulo, mas eu quero falar também das nossas vidas, queridos e amados irmãos. Deixa eu ver aqui, só quem é transformado por Jesus, diga glória a Deus. Nós somos transformados por Jesus, e é tão bom ser transformado por Jesus. A gente, quando fala de Jesus, irmãos, a gente se arrupia todo, né? A gente glorifica a Deus, a gente adora a Deus, a gente tem respeito a Deus pela pessoa bendita de Jesus, porque foi Jesus que nos salvou, que nos resgatou e que nos transformou. E o grande exemplo nós encontramos aqui na pessoa do apóstolo Paulo, antes Saulo, né? E quando foi transformado, agora tomou o nome de Paulo. Paulo quer dizer pequeno homem. E olha o versículo 9, capítulo de número 9. Vamos correr aqui nesse capítulo só para a gente entender algumas coisas. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí alguns irmãos perguntam, mas Paulo caiu de quê, irmãos? A Bíblia não fala, a Bíblia diz que ele caindo. Antigamente eles andavam de cavalos, né? Alguém pode dizer que ele caiu do cavalo, ou ele andava de pé mesmo e caiu em terra. Nós não podemos acordar, de fato, como ele caiu, da onde ele caiu, mas pouco isso interessa. Importa que a Bíblia diz que ele caiu em terra e ouviu uma voz, e essa voz que ele ouviu foi a voz de Deus, foi a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele reconheceu que era a voz do Senhor, e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo-se os olhos, não viu a ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, ele já disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. A história continua, irmãos. Nós vamos ficar até por aqui. Glória a Deus. Aleluia. A transformação que Deus opera. Nós vimos aqui como Deus operou na vida deste homem. Queridos, quantos Saulo de Tarso estavam por aí? E aqui na igreja mesmo, quantos Saulos de Tarso talvez tinha aqui entre nós? Até que teve um encontro com Jesus, pessoas ruins, pessoas sem temor a Deus, sem respeito à palavra do Senhor, sem respeito aos crentes, sem respeito aos servos do Senhor, até que um dia encontrou-se com o Senhor, e aí mudou-se todo o seu estilo de vida, o seu conceito de vida, porque recebeu uma transformação da qual Deus é que operou nesse coração e nesta vida. Quantos irmãos eram aí drogados, jogados aí na sarjeta do pecado, usuários, mundanos completamente, até que encontrou-se com Jesus, e Jesus transformou esta vida. Estão aqui nessa noite glorificando o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Deus? Nós não, que eu não era, mas muitos eram beberrões, mas Jesus libertou da bebida. Aleluia. Irmão, isso é motivo de dar glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E nós lendo aqui no capítulo número 9, é interessante, e podemos dizer sem sombra de dúvida, com toda a certeza, que a transformação que Deus operou na vida de Paulo é uma das histórias mais emocionantes das Escrituras Sagradas. Só aqui no livro de Atos, os irmãos, quando leem Atos, os irmãos veem que essa história da transformação deste homem, esse relato, aconteceu por 3 vezes. Nós temos 3 relatos em Atos dos Apóstolos sobre a transformação deste homem, o encontro que ele teve com Deus. E nesta obra de transformação, o que nós vemos aqui? A graça de Deus, o amor de Deus, recuperando para si um homem que mais tarde, bendito seja o nome do Senhor, ele mesmo se achou o pior dos pecadores. Ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Por isso, meus irmãos, nós podemos afirmar, eu quero falar para vocês sobre algumas coisas na vida desse personagem nessa noite maravilhosa, e dizer para os irmãos que esse processo de transformação só acontece, irmãos, quando o amor de Deus atua na vida de uma pessoa. Só o amor de Deus e mais nada tem o poder de fazer a mais profunda transformação na vida do homem. Se você é transformado, não é pelos teus méritos, você é transformado porque o amor de Deus que invadiu o teu coração, invade o nosso coração. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, nós encontramos aqui 3 considerações sobre a transformação que ocorre em nossas vidas. Glória a Deus. Falarei bem rápido para os irmãos, eu ainda tenho 20 minutos, né? Primeiro, consideremos uma vida não transformada. Esse processo que eu vou falar para vocês nessa noite. Consideremos uma vida não transformada. Aí você pensa agora aí,
que era a minha vida quando eu não era transformado pelo Senhor? Onde você poderia estar? Onde você, se você não fosse transformado por Deus, se você não fosse salvo em Jesus, onde você estaria hoje? Pense nisso. Talvez você diria, certamente, talvez eu não estaria nem aqui, na terra dos viventes. Não é verdade, irmãos? Mas Deus é tão misericordioso, que você está na terra dos viventes, e você está como igreja dele aqui na terra, louvando ele na igreja, bendito seja o nome do Senhor. Mas a vida não transformada, vamos olhar para Paulo agora. Ela caracterizava-se porque, como a vida deste homem, ele era de boa descendência. Paulo, a Bíblia diz que ele nasceu no berço de ouro. Se você olhar o relato de Atos, capítulo 26, versículo 4, Carlos Jorge pode até colocar no telão, eu não vou me prender muito em ler esses trechos sagrados, meus queridos amados irmãos, mas ele era, os pais dele certamente eram ricos. Olha aqui, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. E a história diz, quando ele adquiriu a cidadania romana, que muito ajudou ele, meus amados irmãos, não era fácil conseguir uma cidadania naquela época, mas ele conseguiu porque ele era de berço de ouro, e os pais deles tinham condição, e alguns comentaristas falam sobre isso, que certamente veio pelos pais dele, mas ele era um homem muito privilegiado. A religiosidade dele, vê o versículo de número 5 do mesmo capítulo, irmão Carlos Jorge, capítulo 26 de Atos. Desde a juventude, olha o zelo dele, isso é o testemunho dele, sabendo que é de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, destacar-se entre os da sua idade. Aí coloca Gálatas capítulo 1, versículo 14, crer-se justo diante da lei. Filipenses capítulo 3, versículo 6, anote aí os irmãos. Ele era muito religioso, ele era muito cuidadoso da sua religião. Estar, sinceramente, entre aspas, enganado. Volta para Atos capítulo 26, versículos 9 a 12. E ele conta um pouco da vida dele, antes de ser transformado. Ora, irmãos, se Deus transformou Saulo, Paulo, por que ele não transforma os religiosos hoje da época? Aqueles que são carola. Tem alguém aqui que já foi carola da igreja católica? Alguém aqui que foi lá de dentro, que chama beato? Alguém aqui que era bem integrado lá dentro? Tem aqui no plenário? Levante a mão, alguém que era lá de dentro mesmo. Aqui no púlpito tem alguém? Não tem. Mas você, o Zé Filho, era dentro da igreja católica? E temos outros aí, temos irmãos aqui, irmão Zé Filho, que era até coroinha, quase ia descambando para ser padre. Mas Deus, irmãos, é misericordioso e salvou esses irmãos da cegueira espiritual, da religiosidade. Assim foi como esse homem. Agora, número 2, consideremos a transformação de uma vida. Ali era uma vida não transformada, não dá para comentar muito devido ao tempo, mas vamos por a transformação da vida dele. Essa transformação que foi motivada, meus irmãos, por algumas razões. Primeiro, pela cegueira espiritual. Capítulo de número 9, versículo 1 e 2, de Atos dos Apóstolos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que era do cristianismo, eles chamavam seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Parece que o inimigo atuava mesmo na vida dele. Ele era tão zeloso pela lei de Deus, que quando ele ouviu o evangelho se expandindo naquela cidade, para ele, irmãos, era o fim de tudo, não podia acontecer. Não tem gente assim, irmãos? Ele era podemos dizer, um apologeta mesmo de primeira, defendia a sua religião, diferente de quando ele se converteu, que ele também foi um defensor. Inclusive a leitura diária de hoje, da nossa Escola Bíblica Dominical, fala sobre ele como apologeta, mas agora ele defendia com amor. Aqui não, ele defendia a força, ele batia nos irmãos, ele queria prender os irmãos, ele queria matar os primeiros irmãos, pelo nome de Jesus, e não sabia ele que estava perseguindo o próprio Jesus. Quem maltrata crente, quem fala mal de crente, quem persegue crente, não persegue simplesmente o crente, está perseguindo é o Senhor, é Jesus que é o dono do crente. Mas ele fazia isso com ameaças, de forma ignorante. Depois da conversão dele, ele fazia a defesa da fé, mas com amor, com carinho, com graça. Quando você for defender a tua fé, meu irmão, não vai querer maltratar ninguém com o evangelho, não. Faça com fé, com graça de Deus, com ensino, com doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que ele fazia isso? Primeira motivação: cegueira espiritual. Quando estamos cegos, nós fazemos coisas terríveis. Fazemos coisas, meus amados irmãos, que depois a gente fica de boca aberta. Meu Deus, foi eu mesmo. Por que isso? E a gente ainda pede perdão a Deus ainda mais e mais. Me perdoa por isso. Qualquer lembrança que vem, Senhor, eu já sou perdoado, mas me perdoa mais. A graça de Deus é grande para conosco. Aleluia. Mas o que foi motivado essa transformação? Pelo contato com Cristo. Olha o versículo 3 e 4. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teve, irmão, um encontro com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É isso que caracteriza a transformação na vida do homem. Primeiro, cegueira espiritual, mas quando se encontra com Cristo, aí, irmãos, não é com religião. Eu sempre prego isso para o pecador. Eu digo, não é um encontro com placa de igreja, não é com alguma organização aí social. Não, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa chama-se Jesus de Nazaré. É um compromisso com Jesus. Se você tem um compromisso com Jesus, ele aqui teve uma experiência pessoal com Jesus. Procure ter uma experiência pessoal com teu Jesus. Aleluia. Tenha um encontro, porque só Jesus muda a vida do homem aqui na terra. Aleluia. Ele teve um contato com Cristo. Olha o versículo de número 5 do capítulo 9. Meus queridos e amados irmãos, olha a curiosidade dele. Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Eu sou Jesus. Jesus se revelou a ele. Jesus respondeu à interrogação dele. Jesus se manifestou para ele. Glória a Deus. Olha o chamado dele, versículo 6. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Olha como Paulo nasceu para Jesus, irmãos. Tem crente assim hoje ainda, que quando nasce para Jesus,
quando se levanta, quando se entrega a sua vida para Jesus, e quando se levanta, já se levanta perguntando: o que que tem para me fazer? O que que tem para me fazer? O que queres que eu faça? Irmão, já quer fazer alguma coisa para Jesus, só em gratidão a Ele pela libertação. Não foi assim com o gadareno? Os dois, né? A Bíblia trata de dois, depois só um. Mateus existe só um, porque só um perguntou, e depois que ele foi liberto dos demônios, o que aconteceu? Senhor, eu quero ir contigo. Não, não vá não, vá para o meio da tua família. Prega aí para os teus, divulgue, anuncie o Evangelho da graça de Deus. Eu vou continuar aqui a minha missão. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quem aceita Jesus de fato e de verdade, irmãos, quer fazer alguma coisa para o reino de Deus. Aleluia. A visão dele é uma visão grandiosa, é uma visão elástica. Ele não fica parado, ele sempre quer fazer alguma coisa para Deus. Ele não consegue ficar quieto. A verdade é essa. Ainda que um líder queira, irmãos, parar ele, te aquieta, fica aí, mas ele fica inquieto. Por quê? Porque Jesus está dentro do coração dele, na vida dele, na alma dele. Jesus está com ele e ele não consegue ficar quieto, parado. Faz isso, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a transformação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então nós vemos aqui agora o chamado inicial dele, o chamado inicial, quando ele disse, e disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, te será dito que te convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o versículo 7, os varões iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, não via ninguém, somente ele viu, somente ele teve a experiência com Deus. Aí nós vemos o seu chamado inicial e a comunhão agora que ele tinha com Cristo. Está nos versículos de número 8 e o versículo de número 9. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. E para encerrar, nesta noite, ainda tenho 7 minutos, nós temos que considerar agora uma vida transformada. Veja bem, primeiro, nós consideremos uma vida não transformada. Segundo, consideremos a transformação de uma vida. E agora, por fim, consideremos uma vida transformada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, o que é que vai caracterizar uma vida ser transformada? Irmãos, primeiro, nós podemos pregar o versículo 1 ao versículo de número 9, e a gente pode ver que a fé em Jesus, o Salvador, primeiro passo que caracteriza uma vida transformada é a fé em Jesus, é a crença em Jesus, é a sua fidelidade em Jesus, é crer nele como Salvador e Senhor de sua vida. Aí os versículos 10 a 12, o fervor na súplica. Versículos 13 a 17, a fidelidade no serviço. Versículos 18 e 19, a fraternidade com os irmãos. Versículos 20 ao 30 do capítulo, não lemos todo o capítulo, você vai ler em casa. A firmeza no falar, a autoridade que Deus deu a ele, que Deus concede a ele. E dessa forma, queridos irmãos, é conosco também. Nós temos que ter essas características na nossa vida, e isso vai, meus irmãos, elencar essas características que nós somos transformados por Jesus. Ou seja, viva uma vida de fé, fé em Jesus. Está escrito na palavra de Deus, foi João que falou nas suas epístolas,
que aquilo que nós fizermos, se não for com fé, é pecado. Não é verdade, irmãos? Então faça com fé, tenha fé em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Fé que Jesus pode fazer, que Jesus pode operar. Seja fervoroso, seja fiel no serviço, naquilo que Deus confiou a você, que Deus entregou nas tuas mãos, que Deus te concedeu por sua graça e misericórdia, porque nós não merecemos nada nesta vida, mas se Deus te deu, seja fiel no serviço, seja fiel no praticar esta obra. Fraternidade com os irmãos. Irmãos, nós não somos dono de ninguém. Às vezes me deixa assim, eu fico às vezes espantado com certos líderes, porque é líder, Deus concedeu a ele liderar um grupo, e essa pessoa parece que é dona de todo mundo. Aí zanga, aí quer colocar julgos, e isso não dá certo. Os irmãos viram, estudaram na lição passada, na vida de Roboão, que isso não deu certo. Não é verdade? Onde ele deixou os conselhos dos senhores, mais de idade, dos idôneos, foi pegar os conselhos dos jovens, e Deus estava naquele negócio também, não é verdade? Mas não deu certo. E tem pessoas que querem colocar julgo em cima das pessoas. Essa obra, irmãos, não é por força e nem por violência. Essa obra não é por obrigação. Apesar que Paulo disse: ai de mim, pois me é posta esta obrigação. Nós, como crentes em Jesus, como servos de Deus, nós temos a pregação do Evangelho como obrigação, porque Jesus disse: de graça receber, de graças dai. Mas para liderar, queridos irmãos, é com amor, é com oração, é com graça, é com dedicação, é com conquista. Jamais aponte o dedo para A, para B, para C, e tem que ser assim, tem que ser igual a mim, tem que ser... Não é assim liderança, irmão. Liderança é com a graça, com o amor de Deus, com a fraternidade, com a comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém consegue nada por imposição. Nós conseguimos as coisas com amor e com a graça de Deus que está nas nossas vidas. Então existia a fraternidade com os irmãos, e tem autoridade de Deus no falar. Para concluir, eu digo para vocês nessa noite, irmãos, que somente a graça e o amor de Deus puderam provocar tamanha transformação na vida de Paulo. A graça e o amor de Deus, queridos, são os mesmos hoje, e pode transformar qualquer pecador nesta vida, qualquer. Aí eu pergunto para você nessa noite, que está me ouvindo: você já foi transformado pelo Senhor? É uma pergunta. Se você já foi transformado, você tem ajudado a igreja a proclamar essa transformação? Você tem cooperado a igreja para agir nesse mundo, para cumprir a ordenança da grande comissão? Através de sua vida transformada, a igreja tem vivido em paz, em edificação, em crescimento? Aí entra o versículo 31 do capítulo 9. Meus queridos e amados irmãos, na conversão de Paulo, nós vemos a ação da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, na vida daquele homem, transformando aquele homem. Deus, o Pai, concedendo-lhe o amor e o perdão dos pecados. Jesus Cristo, o Senhor, chamando para que ele o servisse, e o Espírito Santo, capacitador, enchendo aquele homem para a realização do ministério, enchendo do Espírito Santo de Deus, porque para fazer a obra de Deus,
o homem tem que ser cheio do Espírito Santo dele. Bendito seja o nome do Senhor. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Fecha os teus olhinhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhinhos por alguns segundos. Faça uma reflexão com Deus nessa noite. Faça uma reflexão. Transformação que Deus opera. Deus, Ele transforma. Deus, Ele muda. Deus, Ele age. Diga para Jesus nessa noite: Jesus, aleluia. Agradeça a Ele. Senhor, te agradeço pela transformação. Te agradeço pela mudança. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se tu pensas, se tem alguma coisa que precisa ser transformada na tua vida, que precisa ser mudado na tua vida, bendito seja o nome do Senhor. Diga para Ele nessa noite: Jesus, muda isso aqui em mim. Irmãos, a nossa vida é tão passageira. Nossa vida é tão passageira. Daqui a pouquinho, irmão, nós estamos indo para a sepultura. Daqui a pouquinho nós estamos indo para a sepultura. A verdade é essa. Então desfrute daquilo que Deus fez na tua vida. Não vivas também uma vida de engano, de hipocrisia. Não, viva uma vida autêntica. Oh glória. Está ganhando um galardão, minha filha. Bendito seja o nome do Senhor. Quem disse foi Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vivamos uma vida autêntica. Não vivas vida de fingimento. Não vivas uma vida não transformada, sem essa experiência, sem esse poder. Mas peçamos a graça de Deus na nossa vida e desfrutemos com graça, com amor, com fidelidade, com trabalho, com as tuas forças. Aquilo que você puder fazer, faça na obra do Senhor, faça no trabalho de Deus. Se tu puderes ajudar, ajuda em nome de Jesus. Abra o teu coração, a tua vida. Plante lá no céu de glória. Aqui tudo é passageiro, mas planta, meu irmão, coloca uma sementinha, a sementinha da pregação do Evangelho, a sementinha de ajudar o próximo, a sementinha de ser bênção para essa sociedade. Plante, porque está sendo reservado lá no celeiro dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. E você vai plantar e vai colher. Quando chegar lá, vai ter galardão. Aleluia. Jesus, olha para a tua igreja nesta noite. Olha para a tua igreja nesta noite, Jesus. Tenha misericórdia de nossas vidas. Tenha misericórdia de nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas famílias. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um que estará aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o cristianismo é autêntico. O Senhor operou no passado, o Senhor opera no presente. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor transforma vidas, porque somos provas incontestáveis do teu poder, da tua soberania. Ó Senhor eterno, eu te peço nesta noite, venha nos capacitar, assim como o Senhor operou na vida de Paulo, opera na vida da irmã Francisca, opera na vida da irmã Maria, opera na vida do irmão João, opera na vida do irmão Luiz, opera na vida dos irmãos aqui nesta noite, opera na vida, Senhor, da tua igreja como um todo.
mundo. Opera, ó Espírito Santo de Deus, venha como um dom capacitador nesta noite, na vida de cada um dos teus filhos. Se tem algum sentimento de tristeza, arranca nesta noite toda tristeza, meu Pai, todo dissabor, meu Senhor. Tira de nós tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não agrada ao teu nome, tudo aquilo, Senhor, que é desordem. Tira de nós e dá-nos nessa noite um espírito de santificação, de paz, de alegria. Opera no meio da tua igreja. Aleluia, 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 aleluia. Vai quebrantando corações, quebranta corações. Dá-nos quebrantamento espiritual nesta noite. Dá-nos o verdadeiro avivamento espiritual nesta noite. Nós queremos sair daqui sadios. Nós queremos sair, Senhor, cheio da Tua graça. Nós queremos sair, Senhor, convictos que o Senhor está conosco. Oh, como disse Paulo, estou crucificado na cruz de Cristo, e a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Tem hora, Senhor, que parece que não era Paulo, parece que era Cristo mesmo atuando na vida daquele homem. E ele disse mais: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Ó, meu Senhor e meu Pai, assim opera poderosamente na vida, no coração, na mente da Tua igreja, para que vivemos um evangelho autêntico, para que vivamos um evangelho cheio da Tua graça, de testemunhos e frutos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que nós te oramos nesta noite e te agradecemos, ó Pai. Diga amém. Dá um toquezinho no seu irmão assim, diga glória a Deus. Diga: Jesus está conosco, irmão, irmã. A vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Convido minha esposa para cantar agora em nome do Senhor. Lojinha cantando. Se vamos ao Senhor com as nossas contribuições. Aleluia. Oh, aleluia. Como é bom, irmão, servir a Deus. Como é bom desfrutar da comunhão com Deus. Não tem coisa melhor não. Desfrutar de comunhão. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Aleluia.
crente quando chora, o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Aleluia. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Você crê? Aleluia. Esse é o mesmo Deus que operou lá no passado, aleluia. Continua sendo o mesmo Deus que está aqui presente nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde, aleluia. A oração do crente estremece o monte. Eu creio, Senhor. E quando ele chora, o Senhor atende, aleluia. Ele foi com Daniel, aonde? Aleluia. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. O Senhor, aleluia, atendeu a Josué quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo Deus e ele não mudou e nem mudará, aleluia. Glória a Deus. Jesus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai celestial, a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Pai eterno, por esta porta da qual o Senhor abriu aqui no Maranhão, em Caxias. Estamos felizes por intermédio dos Teus escolhidos que o Senhor escolheu. O Senhor tirou das trevas, meu Pai querido. Hoje ouvimos uma boa palavra ministrada pelo Teu Filho, apresentando a vida do apóstolo Paulo. Obrigado, Deus. Continue levantando homens e mulheres compromissados com a Tua obra. Eu creio, meu Pai querido, que o Senhor ainda tem grandes projetos para com cada um de nós. Continua, meu Pai querido, fortalecendo, dando graça, direção e proteção à Tua igreja. Ajuda, Deus eterno, aqueles que estão carentes da Tua bondade e do Teu amor. Tenha compaixão e misericórdia. Apressa-te, meu Pai querido, em ajudar aqueles que estão acamados, aqueles que clamam ao Senhor pelo milagre. Eu não sei, meu Pai querido, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que eles estão orando. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos. Abençoa de uma forma especial. Queremos testemunhar da Tua grandeza, hoje e sempre, para a glória do Teu nome.
meu Deus e meu Pai. Também batiza aqueles que necessitam ser batizado com o Espírito Santo. Reveste de autoridade, de poder, da graça, direção e proteção à tua igreja. Abençoa o teu povo que aqui estão. Nos conduz em paz e segurança aos nossos lares. Dá-nos uma noite de paz e de revelação da tua parte. Continua conosco, meu Pai. Amanhã eu creio que pela tua permissão teremos um dia de trabalho, de luta, que o Senhor possa continuar conosco durante essa semana, que o Senhor possa continuar nos guardando de todo acidente, em onde nós estivermos trabalhando, meu Pai. Sê conosco, abençoa os projetos da tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Pai querido, a cada um de nós. Não se despede de nós, mas continua conosco. É a nossa oração, é o nosso pedido de fé. E de já nós queremos lhe agradecer. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todas e todos agora e sempre. Queridos, cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe.